Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo nós celebramos a Páscoa de Cristo, na Páscoa dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Contemplando seu testemunho de fidelidade a Jesus, que nós aprendamos a fazer o mesmo no seguimento do Mestre. Então, que nós possamos colocar diante de Deus a vida e o ministério do Papa Francisco e a toda a sua missão de conduzir a Igreja de Cristo. Então, a primeira leitura está em Atos capítulo 12, versículo 1 a 11. Atos capítulo 12, versículo 1 a 11. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então, as leituras, né, nos apresentam as 2 colunas da igreja nascente, né? Aqui, Pedro, né, por exemplo, na primeira leitura, quando libertado da prisão, caiu em si e disse: Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. Né? Então aqui, né, Pedro, né, o Senhor livrou Pedro da prisão. Né? Então, que a gente possa realmente também depositar a nossa confiança em Deus também, né? Porque Ele sempre está conosco, Ele sempre nos ajuda a superar os obstáculos, nos ajuda a superar as dificuldades, né? Pedro estava preso, né? E o Senhor o livrou da prisão, né? Então, que nós possamos sempre, né, depositar a nossa confiança em Deus. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, na segunda leitura, Paulo nos fala sobre o seu chamado. Ele, que é o apóstolo missionário, eleito para evangelizar as nações. Então, Pedro e Paulo foram 2 apóstolos de formações, feições psicológicas e culturais completamente diversas, mas revestidos do mesmo amor a Cristo e ao seu evangelho, por consequência, imbuídos e vigorosamente empenhados na única missão: anunciar Jesus Cristo era e ainda é a missão da igreja.
o qual os dois realizaram com ardor até, né, até o martírio, selado com o derramamento do próprio sangue. A semelhança, né, de Jesus, o mártir por excelência. Então, aqui, né, agora falando do Evangelho, né, onde ele está em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, no Evangelho, Pedro aparece como a pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja, né? Então, aqui, né? Paulo, aqui na segunda leitura, declara abertamente, né? Também, voltando, né? Declara belamente, voltando aqui à segunda leitura: O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Então, para o seu reino celeste. Então, hoje, nesta solenidade de Pedro e Paulo, né, Jesus confiou, né, a Pedro, né, as chaves do céu, né, porque Pedro declarou, né, que ele é o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo. Né? Então, que nós possamos rezar, né, pelo nosso Papa, sucessor de Pedro, e por todos nós batizados, para que desempenhemos com coragem e amor a missão de testemunhar o Evangelho do Cristo Senhor até os confins da terra. Então, juntos com o Papa, que lidera, preside e é sinal de unidade da única Igreja de Cristo, que nós possamos desenvolver a nossa missão em comunhão, com a participação de todos e em espírito de sinodalidade, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.